Muito bem, irmão Deus. Que Deus abençoe todos que estão sintonizados, todos que estão conectados sobre ao estudo que nós estávamos falando no outro programa, que é o espírito da oferta. Como entender o significado, o espírito da oferta. E nós falamos sobre como que nós apresentamos ofertas ou presentes, ou manifestamos um temor através desta aproximação, desse ato profético de se aproximar daquele a qual ofertamos. Toda oferta, que nós oferecemos a Deus, ela revela o que está dentro de nós, dentro do ofertante. Mostra então o nível de relacionamento entre o que oferta e o que recebe a oferta. Mostra então dentro desse relacionamento, dessa intimidade, então a oferta ela manifesta então as suas qualidades, manifesta o que está dentro do ofertante. Então, através da oferta, a pessoa ela vai transmitir os sentimentos ao ofertante. Pode ser amor, carinho, dedicação, consideração. São vários os sentimentos. Mas, quem é aquele que faz a oferta sem interesse? Para demonstrar realmente o que sente, para demonstrar o carinho, a atenção, o amor, a gratidão. Nós vemos que a igreja moderna hoje, as ofertas são alçadas por interesse, por barganha. Mas antigamente não. E é lógico que nós não vamos generalizar, falar que todos são assim. Mas, na sua grande maioria, as pessoas têm ofertado para sempre ter algo em troca para benefício próprio. E nunca ter a mudança espiritual antes de qualquer nível de oferta. Somente aqueles que nasceram de Deus, somente aqueles que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, pode então avaliar e ter noção da grandeza dessa atitude. A importância que tem ser dizimista e ser ofertante. Porém, esse privilégio, essa ousadia de ser dizimista, de ser ofertante, é para poucos. São poucos que entendem o significado de dar e receber sem o espírito da barganha. Porque é a lei da semeadura. Aquele que planta, ele colhe. Agora, o espírito de barganha não está incluído nesse significado daquele que o que dá recebe. Não. O espírito de barganha, ele dá esperando algo em troca. Agora, aquele que dá e não espera, faz por amor, por carinho, por dedicação, esse sim recebe. Por quê? Porque o faz de livre e espontânea vontade e sem o espírito da barganha. Então, esse sentimento, essa atitude, esse prazer em dizimar, em ofertar, é somente para aqueles que tiveram então um real encontro com Deus. Aqueles que não tiveram vão ofertar, vão dizimar, mas sempre esperando algo em troca, sempre cobrando a Deus. E é onde não há mudança. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela está cheia de exemplos de pessoas humildes, de pessoas importantes, de pessoas ricas, que eram dizimistas e ofertantes. Mas, independente dos níveis, essa pessoa tinha um temor para com Deus. Abraão devolveu o dízimo, e quando ele devolveu o dízimo, a palavra de Deus diz bem antes dessa mensagem, lá em Gênesis, que ele já era rico. Então, o que ele mais queria era um filho.
mas você vê que nunca ele levantou um altar para ofertar, para dizimar, cobrando a Deus. Por exemplo, nós lemos lá em Lucas, para quem não sabe, Lucas era médico. Nós lemos lá em Lucas a seguinte mensagem. Lucas 8, versículo 1, diz assim: Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que habitavam, que haviam sido curadas, melhor dizendo. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, ou seja, elas foram libertas. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, a mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Então você vê, olha só, Maria Madalena, da qual Jesus libertou da prostituição, saíram os demônios dela. Joana, mulher de Cusa, que era o procurador. Eram então pessoas influentes, pessoas que tinham condições financeiras. Joana ela tinha muita condição financeira, porque o seu marido era o procurador de Herodes. Ele tinha um cargo em Roma. E é lógico, ele estava ali em Jerusalém. E ali em Jerusalém ele estava trabalhando para Roma, né? E ali, então, Joana tinha acesso ao financeiro, né? Ela tinha com certeza a sua porcentagem como mulher de um procurador. Ela tinha então a ajuda do seu esposo. E também Susana e muitas outras. Susana também uma pessoa que com certeza, a palavra aqui ela não fala, mas esse nome é romano, com certeza tinha influência dentro de Roma ali, o seu esposo ou algum parente. E muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Lucas capítulo 8, de 1 a 3. Então você vê aqui que as mulheres auxiliavam o Senhor Jesus com seus bens. Se você olhar na história, os bens que as mulheres tinham antigamente não eram bens físicos, como terrenos, casas, empresas. Não, de maneira alguma. A sociedade não permitia isso na época. Que bens são esses? São as finanças. Então essas mulheres ajudavam a obra de Deus, ajudavam o Senhor Jesus, assistiam a Jesus, assistência a Jesus com seus bens. Então, elas eram as financiadoras da obra de Deus nessa época. Então, a grande verdade é que ao descobrir o caminho da fonte da salvação, quando a pessoa entende que a obra de Deus ela precisa, a obra física, para que o espiritual avance, o físico tem que avançar. Então dificilmente a pessoa, quando ela descobre isso, dificilmente a pessoa que é salva, ela consegue se conter. A partir de então, a pessoa começa num processo de entrega. Ela começa a entregar na obra de Deus, porque ela sabe que assim ela vai colaborar para que o reino do Senhor Jesus venha a crescer, alcançando almas. Então, a oferta é em favor daqueles que se encontram perdidos. A oferta não é para o pastor, teoricamente não era para ser, né? Não é o que a gente vê por aí. Mas a oferta não é para o pastor. A oferta não é para os obreiros. A oferta é para aqueles que estão perdidos. Por isso a igreja precisa buscar, precisa crescer. E é justamente nesse momento que nós começamos a entender a santidade ou a importância da oferta. Ainda que
existem vários tipos de ofertas, todo tipo de oferta tem apenas só um sentido. Estamos falando do financeiro, mas uma oração na madrugada, um jejum, um convite que você faz para uma pessoa ir na igreja e você cuida dela, você ora por ela, isso é uma oferta. Quando nós lavamos a igreja, quando nós cuidamos das coisas da igreja, quando nós simplesmente levamos um azeite para a igreja, vamos fazer a compra, separamos um azeite para a igreja, quando nós então colaboramos com o suco da uva para a Santa Ceia, tudo isso é uma oferta. É uma oferta para que a igreja se fortalece, venha se fortalecer, né? Então, o sentido da oferta começa a nos fazer sentido quando nós entendemos isso. A oferta, então, ela vem representar a salvação da humanidade. A salvação através do Evangelho. É isso mesmo. Então, a oferta ela simboliza ou ela representa o próprio Senhor Jesus. Daí a razão da oferta, que é se aproximar, ser sagrada e ser então posso que dizer, um exemplo de amor à palavra de Deus. Então aqueles que vêm, aqueles que olham para as doações com maus olhos, para o dízimo, para a oferta, de um ponto de vista assim, mercadológico, são aqueles que fazem sem espiritualidade. E isso em todos os patamares da igreja, seja no altar, seja no átrio, seja qualquer nível de título, seja bispo, pastor, obreiro, evangelista, jovem, membro. Aqueles que tratam a oferta como algo mercadológico, esses não tiveram encontro com Deus. Agora, aqueles que olham com santidade e entendem o sentido da oferta, esses com certeza tiveram um encontro com Deus e têm prazer em fazê-los. Então, nós temos uma grande luta, principalmente agora nos tempos modernos. Uma grande dificuldade é levar as pessoas a compreender o sentido da oferta. Então, é necessário ter uma sensibilidade espiritual para que a gente possa compreender. Eu sempre falo que nós temos que ter entendimento, compreensão e discernimento. Quando nós dirigimos isso, a importância da oferta, aí nós crescemos. E eu digo para você, a verdadeira razão pelo qual muitos têm ouvido a palavra de Deus e não têm compreendido é como diz a mensagem. Por que não compreendem? Porque o espírito desse mundo, o príncipe das trevas, tem cegado o entendimento das pessoas. Então, por isso, muitas pessoas não conseguem então alcançar o dom do arrependimento para que possam se converter. Haja vista o quê? Que a oferta ela está relacionada com salvação. Porque Jesus foi a oferta de Deus. Então, quando nós entendemos isso, quando nós passamos a ter o entendimento desse relacionamento entre oferta e salvação, nós então, quem nasce de Deus, tem prazer, tem ousadia, determinação para assim cumprir como essas mulheres faziam. Elas auxiliavam o Senhor Jesus com seus bens. Porque Jesus, ele precisava de vestes. Ele precisava de alugar os barcos. Teve umas duas vezes que ele não tinha. Os discípulos tinham ido à frente, né?
Ele foi andando sobre o mar. Para você ver como que a oferta é para a igreja física. Quando Jesus estava sem o barco, ele foi caminhando por cima do mar, porque ele tem autoridade para isso. Agora os discípulos não. A referência de nível de fé é sobremaneira infinita a diferença entre discípulos e o mestre. Os discípulos precisavam do barco. O Senhor caminhava por sobre as águas, mostrando então que a oferta, o dízimo, se aproxima-se do Criador e dá condições físicas da igreja avançar. Quando nós entendemos isso, nós então fazemos a diferença. Tá ok? Próximo programa, nós vamos continuar com essa visão. Vamos continuar falando sobre o espírito da oferta. Próximo programa, nós vamos falar sobre a origem da oferta. Tá ok? Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o próximo programa. Em o nome do Senhor Jesus.